E aí, galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná e é um prazer estar com vocês nessas aulas. Estamos chegando já ao caminho final. Porém, para o pessoal do terceiro ano, está chegando o momento mais importante da vida educacional de vocês, que é continuar os estudos na universidade. Para isso, nós temos dois momentos importantes, que é o Enem e o vestibular. E precisamos nos preparar cada vez mais. Nesse momento bastante difícil, mas tem uma facilidade. Nós temos aula lá no YouTube com materiais do primeiro, do segundo e do terceiro ano. É uma maneira de você fazer um terceirão de casa, gente. Então vamos relembrar nossas dicas de sempre, né? Hoje, na nossa aula, não esquecer depois de acessar o Classroom, responder as questões e, se houver alguma dúvida, procurem um professor pelo Google Meet. Usem esse recurso para facilitar a vida de vocês e também melhorar o conhecimento de vocês. O pessoal que está assistindo pela televisão, não está tendo acesso à internet, peguem as atividades lá no colégio, no dia marcado pela direção do colégio, e não esqueça depois de resolver em casa, anotar o que vocês quiserem tirar a dúvida do professor e depois levarem até o colégio para validar a sua presença. Então, as duas maneiras da gente validar a presença que você já conhece, né? Mas a gente sempre aproveita para relembrar. Hoje a gente vai continuar trabalhando o conteúdo de tronco de cone, né? O tronco de cone que nós conversamos já na aula passada, dei um exemplinho, que é no caso de um copinho, de uma xícara, de vários materiais que a gente tem em casa, a gente consegue visualizar. Então, relembrando aqui, o nosso tronco de cone, nós temos o raio maior, da base maior, o raio menor da base e a altura. E esta linha aqui ó, não está destacada, mas é a linha que vai ser a lateral aqui, é a nossa geratriz. Relembrando, né, aqui é um trapézio e se esse trapézio girar, por isso que a gente chama de sólido de revolução, vai formar exatamente o nosso tronco de pirâmide. Nossa área lateral é π, que multiplica o raio maior mais o raio menor vezes a geratriz, e o nosso volume é π vezes a altura dividido por 3, raio maior ao quadrado, mais o produto do raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Então, aqui eu já conversei a respeito desses dados, então a gente tem que só tomar cuidado, né? Que esta altura é a altura entre a distância entre as duas bases que são paralelas, né? E não confundir com a geratriz. Tá ok? Lembrando isso que eu queria falar, ó. A altura aqui é essa daqui e a geratriz é exatamente aquela linha lateral que a gente vai ter, onde o R maior é o raio da base maior, que é uma base circular, e o R menor o raio da base menor, que é a base de cima, normalmente a gente chama, né? Mas, se a gente inverter, inverte os nomes também, de cima ou de baixo. Então, vamos começar com esse exemplo. Calcular o volume de um tronco de cone das bases paralelas com uma altura de 10 centímetros, o raio maior valendo 8 centímetros e o raio da base menor 4 centímetros. Tranquilo? Então, vamos substituir. A altura nós temos que vale 10, o raio maior 8 e o raio menor 4. Sempre organizem os dados dessa maneira que facilita para vocês. Ou seja, eu já tenho todos os 3 dados que eu preciso para calcular o volume. Substituindo o H10, o raio maior 8, 8 vezes o raio menor 4 e o raio menor 4. Fazendo as continhas aqui, 64 mais 32 vezes mais 16, vezes 10 dividido por 3, deu para simplificar a parte de cima, ficou 1120 π sobre 3 centímetros cúbicos. Foi a aplicação direta da fórmula. Não precisamos nem fazer nenhum cálculo acessório. Agora vamos para um exercício para ver se vocês relembram o que a gente trabalhou na aula passada e conseguem aplicar diretamente. Ó. Um depósito de grãos apresenta a forma de um tronco de cone, cujo raio da base maior vale 12 centímetros, da base menor vale 7 metros, desculpa, aqui é 12 metros, e da base menor também 7 metros de comprimento.
Calcular a capacidade desse depósito, sabendo que a sua altura é 9 centímetros. Ou seja, você já tem a altura e tem os dois raios. Consequentemente, é aplicação direta. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, depois a gente volta só para conferir se a aplicação da fórmula vocês conseguiram fazer adequadamente. Até daqui a pouquinho. E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim, aplicação direta. Mais tarde a gente vai começar a cobrar um pouquinho mais de vocês para interpretação, mas nesse momento é vocês se adaptarem à fórmula do volume do tronco de cone. Então, nesse exercício aqui, a gente já tem os dados dos dois raios, 12 do maior e do menor 7 metros, e a altura 9 metros. Então, é só substituir aqui na fórmula. A altura 9, o raio maior 12, 12 vezes o raio menor, que é 7, e 7 ao quadrado.
Fazendo a nossa continha, ó, o 9 foi simplificado com 3, somando esses 3 valores e multiplicando por 3, ficamos, portanto, que o volume 831 pi metro cúbico. Tranquilo, gente? Agora vamos para o exercício 2. Os raios das bases de um tronco de cone são 3 e 2 metros. A altura desse tronco é de 4 metros. Calcular o seu volume. Para facilitar, já dei até a fórmula aqui, que nesse momento eu quero simplesmente a aplicação dessa fórmula. Só que eu já vou deixar um desafio para vocês, logo depois a gente vai conversar sobre ele. Será que teria uma outra maneira de resolver que não utilizando essa fórmula do tronco do cone? Será que eu poderia utilizar apenas a forma do cone, do volume do cone? Essa vai ser uma dica que às vezes a gente vai resolver problemas de maneira diversa, não somente de uma maneira. E isso às vezes facilita. Depois a gente vai voltar e vamos ver se vocês conseguem sacar uma segunda maneira de resolver esse mesmo exercício. Até daqui a pouquinho.
E aí, galera, conseguiram resolver? Acho que resolver usando a fórmula foi tranquila, tenho tranquilidade, porque é muito simples. O desafio que eu dei é se dava para resolver de outra maneira. Vamos primeiro fazer pelo simples, para a gente dar uma olhadinha, mas depois a gente vai discutir uma outra maneira de resolver esse mesmo exercício. Então, aplicando aqui a nossa fórmula, ó, os dois raios é 3 e 2 metros e a altura é 4. Então, vamos substituir. A altura é 4, o raio maior 3, raio maior que é 3 vezes o raio menor que é 2 e o raio menor que é 2. Portanto, aqui não dá para simplificar, então vou deixar a fração. 3 ao quadrado, 9, 3 vezes 2, 6, 2 ao quadrado, 4. 6 mais 4, 10, 19, vezes 4, 76π, dividido por 3 metros cúbicos. Então, volume 76 sobre 3 π metro cúbico. Essa resposta, pessoal, pode ser dada na forma fracionária ou, às vezes, pode até ser dada em decimal. Mas, normalmente, em vestibular, eles vão preferir fazer dessa maneira porque o número não vai dar um número exato, né? Não é um número quebrado, ele não está engessado, nada. Ele dá um número decimal. E, nesse caso aqui, ficaria difícil a representação. Então, eles vão optar sempre pela fração, não tenham medo da fração. E vamos lá para o nosso desafio que a gente conversou, que eu pedi para vocês darem uma olhadinha lá. Que nós vamos usar aqui a semelhança de triângulo. Imagine o seguinte, ó, eu tenho um triângulo, um cone grande e um cone menor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o volume do cone grande e tirar o do cone menor. Se eu fizer a diferença desses dois cones, eu consigo ter o volume desse nosso tronco de cone aqui embaixo. Só que para eu calcular o volume deste cone aqui, eu preciso saber esta altura, que eu não conheço, porque eu só conheço daqui até aqui, que vale 4, aqui vale 3 e aqui vale 2. Aqui formou um triângulo bem conhecido por nós, e eu vou ter um triângulo maior e um triângulo menor, e eu vou utilizar o conceito de semelhança de triângulos. Então, eu fiz esta altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Então, triângulo menor, a altura é x. A altura do triângulo maior vai ser o quê? X mais 4. Assim como o raio do triângulo menor está para o raio do triângulo maior, 2/3. Aqui a gente vai aplicar a propriedade das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, e vamos ficar que 3 vezes x, 3x, 2 vezes o x mais 4. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, 8. Passamos o 2x para o sinal trocado, 3x menos 2x, x. Portanto, esta altura do triângulo menor vale 8. Tranquilo? Agora, nós podemos calcular o volume do maior menos o volume do menor e vamos encontrar o volume do nosso tronco. Volume do tronco, só lembrar, vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Esse nós estamos fazendo o r maior, porque é a base maior. R ao quadrado, que vale 3, vezes a altura que a gente calculou. Voltando aqui, né? Se esse pedacinho vale 8, com 4, nós vamos ter que a altura aqui vale 12. Fazendo os nossos cálculos, o volume do cone maior, 36π metro cúbico. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o cone menor. πr ao quadrado vezes a altura vezes 1/3. Agora o raio menor, que vale 2. E a altura, voltando o desenho aqui, do cone menor, que era o x que a gente calculou, que vale 8. Então, substituindo 8, o raio 2, 2 ao quadrado 4, vezes 8, vezes 1, 32π sobre 3 metros cúbicos. A diferença entre os dois, que nós conversamos, vai dar exatamente o volume do nosso tronco. Aqui a gente precisava tirar o mínimo múltiplo comum, foi tirado, feito as operações, 3 dividido por 1, 3 vezes 36, 108π, 3 dividido por 3, 1 vezes 32, 32π. 108 menos 32, 76π sobre 3 metros cúbicos.
Então, portanto, gente, vocês viram que não existe apenas uma maneira de resolver um determinado exercício. Às vezes vai ser muito mais fácil, em vários problemas, a gente já usou em aulas anteriores, esse conceito de semelhança de triângulos. Em geometria a gente vai usar muito esse recurso, porque às vezes a fórmula direta não dá para resolver. Então a gente precisa se preparar. E o pessoal, novamente, aquilo que eu sempre bato, nós temos as duas principais provas que vocês vão ter até este momento na vida de vocês, que é o vestibular e o Enem. O Enem precisa a gente ter um treino da visão espacial, ou seja, a gente conseguir visualizar os objetos espacialmente e também de retirar dados desses sólidos de uma maneira muito eficiente. Outra coisa que eu quero ressaltar nesse finalzinho de aula, para não confundir o conceito de volume com o de capacidade. Então, pessoal, por exemplo, quando a gente fala em volume, eu estou calculando o volume tanto interno quanto externo aqui, que faz a casca do nosso cone. Se eu falar da capacidade, é só o que cabe aqui dentro. Então essa é a diferença. Só o que cabe, o material que é formado, o cubo, a gente não está contando. Tranquilo, gente? Não confundir, então, o conceito de volume e o conceito de capacidade. Isso, no Enem, pessoal, principalmente, ele é muito cobrado. Conceito de volume e conceito de capacidade, pessoal. Então, hoje a gente encerra o nosso estudo de tronco, porém, o meu conselho é aprofunde com os exercícios dos livros, converse com seus professores para aprofundar esse conceito e na próxima aula a gente vai falar de um outro sólido dentro da geometria espacial. Até lá, pessoal!